sinto do clube das pás do Vassouras, fascistas traçando tesouras nas ruas repletas de lá. Batidas de bumbo são maracatus retardados, chegando à cidade cansados, com seus estandartes no ar. Não adianta se o Recife está longe, a saudade é tão grande que eu até me embaraço. Parece que eu vejo Valfrido Cebola no Passo, Haroldo Matias, Colasso. Recife está perto de mim. Batidas de bumbo são maracatus retardados, chegando à cidade cansados, com seus estandartes no ar. Saudade que eu sinto no clube das pás do Vassouras, fascistas traçando tesouras nas ruas repletas de lá. Batidas de bumbos são maracatus retardados, chegando à cidade cansados, com seus estandartes no ar. Não adianta se o Recife está longe, a saudade é tão grande que eu até me embaraço. Parece que eu vejo Valfrido Cebola no Passo, Haroldo Matias, Colasso. Recife está perto de mim. Batidas de bumbos são maracatus retardados, chegando à cidade cansados, com seus estandartes no ar. Ai, ai, saudade. Valeu, Bozó, obrigado. Obrigado a você, meu filho. Bom, gente, hoje eu tô aqui com o Bozó, 7 cordas, em Recife, dando início a uma série de vídeos que eu vou começar a fazer com violonistas de 7 cordas pelo Brasil. A ideia é pegar uma música que já tenha sido gravada, que não tenha 7 cordas, e a gente colocar o violão de 7 cordas. Eu toco um pedaço e o violonista convidado toca outro pedaço. Então hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Bozó 7 cordas. Muito obrigado, Bozó, por ter aceitado esse nosso convite. A gente está num lugar maravilhoso aqui em Recife, que é o Passo do Frevo. E ter o Bozó aqui do meu lado me emociona, mas estou todo arrepiado aqui. É uma coisa boa demais ter esse patrimônio da música aqui de Recife tocando aqui com a gente, falando um pouquinho, conversando sobre a vida. E durante essa entrevista eu vou perguntar algumas coisas para o Bozó e vocês vão ver que tem muita informação importante aqui, muita coisa que é legal para a gente saber, para a história da música brasileira, para a história do choro, para a história do frevo, para a história do violão de 7 cordas. Então, Bozó, gostaria que você começasse falando um pouquinho de como você começou, como que foi o início da sua carreira como violonista. Eu soube que você começou tocando não violão de 7, outros instrumentos, depois você passou para o 7. Como é que é essa história aí, Bozó? É um pouquinho de cada coisa. Sim. Eu, antes do cavaquinho, obviamente, a primeira foi com violão, 6 cordas mesmo. Foi com violão de 6. E tal, mas não no choro, em outros gêneros e tal. E depois eu enveredei também por samba, que eu sou louco por samba também, adoro samba e tal. E nesse esquema do samba foi quando eu entrei com o cavaquinho, né? E o samba foi uma ponte para o choro, Sim. Né? Porque eu acho que os dois são muito próximos, né? Com certeza. Né? Ritmicamente falando e tudo mais. E aí eu passei para estudar cavaquinho. E para chegar no 7 cordas foi o seguinte, eu também passei pela percussão. Que maravilha. E
Que você tocava, pandeiro, estudando cavaquinho, pandeiro muito pouco. Sim. Muito pouco mesmo, assim, muito pouco. E eu tive uma oportunidade, assim, de ser convidado para fazer o Pixinguinha com a Miúcha. Que maravilha. Né? Como percussionista, na percussão. E lá eu fui. Né? Isso em 1980. Ao chegar lá no ensaio, né? Nós ensaiamos até no estúdio de uma TV. Me lembro, porque nessa época, pelo menos aqui em Recife e tal, não tinha esse negócio de estúdio de ensaio, não. Você não via esse negócio de estúdio, não existia esse negócio de estúdio de ensaio. Sim. As pessoas ensaiavam em qualquer lugar. Então, quando eu cheguei lá, o violonista era o Rafael Rabelo. Vixe, Maria. E eu tinha, na época, 18 anos e o Rafael também. A gente tinha a mesma idade. E eu acho que daí veio a afinidade e tal. E eu fiquei realmente assim, assustado de ver um menino, né? Porque 18 anos é um menino como eu, na época, tocando daquele jeito, né? Com aquela genialidade. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa na minha vida. Aquilo ali foi um choque, entendeu? Para mim, assim, era uma coisa anormal. E não era só para mim, pessoas que estavam lá no ensaio, outros músicos já de renome, músicos já com experiências, com 30 anos de experiência e tal. Quando ele pegou no violão, as pessoas ficaram de boca aberta. Me lembro muito bem do maestro Duda, daqui comigo lá no ensaio, tocando sax. Quando ele pegou no violão para dar uma passada lá, o maestro Duda olhou e disse: meu Deus, o que é isso? Esse rapaz não pode ser normal. Você faz um comentário assim. Então aquilo ali me fez assim repensar tudo na vida. Eu esqueci que eu tocava cavaquinho, esqueci que tocava percussão, tal. Eu disse: não, de hoje por diante eu vou querer tocar esse instrumento aí. Então. Que maravilha, começou daí então essa ideia de tocar os 7 cordas. Entendeu? Que maravilha, hein? E você chegou a conhecer o Rafael? Aí eu fiz amizade com ele. Mais proximamente? Como é que foi? A convivência não era muito assim estreita por conta da distância, né? Eu aqui em Recife, ele no Rio de Janeiro. Eu disse a ele, quando acabou a temporada do show e tal, eu disse: olha, eu vou esquecer tudo na minha vida e vou tocar 7 cordas por causa de você. Você me fez me apaixonar por esse instrumento. Eu já vi aqui em Recife, em outros lugares, assim, era muito raro a gente ver 7 cordas também. Sim. Mas eu já conhecia o trabalho de Dino 7 cordas, lógico e tal, não sei o quê, mas nunca tinha visto um violonista assim como o Dino, como ele, na minha frente tocar. Então eu prometi a ele: só vou tocar, ele disse: eu quero ver, não sei o que lá. E depois de um tempo vocês se encontraram? Aí foi, eu encontrei com ele 4 anos depois. Eu estava com 1 ano de 7 cordas e eu fui tocar no Rio de Janeiro, no Pixingão, junto com um grupo aqui de Recife, chamado Grupo Pernambucano de Choro. E, por coincidência, né? Acho que Deus é muito bom. No mesmo teatro, quando acabava o Pixinguinha, entrava o Radamés e o Rafael Rabelo. E eu vi lá no cartaz, eu digo: olha, é aquele rapaz lá, o Rafael. Então ele não era tão conhecido nessa época. Aí eu corri pro camarim assim que terminou o show, tal, pra conseguir falar com ele, né? E tal, eu cheguei no camarim lá e tal, ele não lembrou logo assim de cara, mas eu disse: olha, eu sou de Recife, da percussão. Aí ele fala: rapaz, você tá aqui tocando percussão? Eu disse: rapaz, tô não, eu vim tocando 7 cordas. Que coisa mais linda. Então, eu tava com 1 ano, 7 cordas. Eu até pedi a ele assim, eu digo: só vou fazer um pedido a você, não vá assistir não, porque senão eu não consigo tocar. Entendeu? E aí foi maravilhoso esse reencontro, e aí a gente nunca mais deixou de se encontrar. Entendi. Entendeu? Ele vinha aqui no Recife, me procurava. Nessa época, quando eu reencontrei com ele, eu estava com violão, eu não gostava muito desse violão, o violão estava novo, madeira muito verde e tal, o timbre não me agradava. Ele vendeu um dos violões seus para mim,
um sete cordas do solto. E tá com você esse do Tá solto comigo ainda? até hoje. Eu não me desfaço desse violão por nada no mundo. Quero conhecer Nada. esse violão também. É. É o Com do solto de que certeza. ano, você lembra? 76. 76, feito pelo Silvestre. Deve ter sido. Deve ter sido, Não né? tenho bem certeza. Ah, dessa época acho que sim, creio É. que o Silvestre que fabricava. Né? Justamente. Maravilha, então você tem um violão do Rafael. É. Maravilha, hein, Bozó? Pra mim é um troféu. Entendeu? Não, Que coisa guardar uma coisa dessa, guardo com o maior carinho, porque ele era uma pessoa. Além de você tirando o grande músico que ele era e tudo mais, mas primeiramente a figura humana. Que maravilha. O Rafael Ô, era um Bozó, anjo. E tem alguma outra coisa que você queira falar, assim, da sua carreira, das suas experiências, das coisas que estão acontecendo aqui no Recife agora, o pessoal que está tocando porque te conhece? Eu acho que eu conheci o Bruno agora, que está ajudando aqui a gente na filmagem, conheci ele em São Paulo, aí encontrei com ele em Jericoacoara agora no festival, e ele fala muito de você, então acho que é um dos jovens daqui de Recife que toca violão por ter esse contato muito próximo com o senhor, e é muito bom, né, poder ver a nova geração chegando. Eu que também sou novo, mas já vejo outras pessoas bem mais novas já iniciando no sete cordas. O que você acha da nova geração no choro? Como é que isso está acontecendo aqui em Recife? Seu filho também é músico, toca com o pessoal aí? Pô, eu fico bastante alegre, né? Quando eu vejo esse cenário aí, não só aqui em Recife, mas de Brasil afora aí, né? As pessoas os novos músicos que se interessam pelos sete cordas, né? Sete cordas que para mim assim é um instrumento riquíssimo, né? Um instrumento que você tem de tudo nele. Uma brasileira muito específica, né? Talvez seja o violão mais representativo assim do Brasil, né? É a cara do Brasil, sete cordas, né? Como violonista de sete cordas, tem que concordar com você. Não é? É a cara do Brasil. Eu acho. Né? Sim. Você vê os sete cordas aí, ele está presente na música popular brasileira como um todo, né? Se você pegar gravações, por exemplo, eu trago aqui para o Nordeste coisas que são menos conhecidas, né? Então que as pessoas nem sabem que tem sete cordas. Por exemplo, gravações antigas do Luiz Gonzaga. O rei do Baião, né? Nosso Luiz Gonzaga. No forró, no shot e tal. Você encontra o violão de sete cordas lá. Quem será que gravava com ele, você sabe? Não sei. Porque assim, algumas faixas, eu desconfio que é o Dino. Que a gente conhece pela sonoridade, você sabe, né? Pela forma de tocar e tudo mais. Porque naquela época não se costumava muito botar ficha técnica no disco, né? Uhum. Era uma grande falha daquela época. Você não tem acesso a saber quem está tocando ali e tudo mais. As pessoas às vezes colocavam, né? Participação do regional do fulano, tinha muito isso, né? Uhum. Regional do canhoto, sei o que. E quem conhecia o regional do canhoto sabia que estava tocando e tudo mais. E então assim, eu acho que aqui mesmo no Recife, né? Você vê o pessoal chegando, querendo aprender e tal. E hoje, assim, eu acho que com o advento da tecnologia também, né? A gente tem essa facilidade de você poder ter um intercâmbio. Eu boto lá na internet, então eu conheço o seu trabalho, você conhece o meu trabalho, você vê, você tem material, você tem... por exemplo, partituras na internet. Na minha época não tinha nada disso, não tinha método, não tinha nada. A minha escola foi a vitrola e o disco de vinil, ouvindo o Dino sete cordas e copiando o que ele fazia e copiando o Rafael Rabelo. As gravações que tinha na época do Rafael, né? Que maravilha, hein? É isso aí, eu escuto muita gente falando isso aí também, né? Você escuta o pessoal mais velho da minha geração, né? Que era difícil mesmo, né? Porque a internet é uma invenção, grande ferramenta. Uma ferramenta recente, né? Ferramenta muito recente. O pessoal daquela época mesmo, já escutei várias histórias de como o pessoal fazia para conhecer, para ter recurso a essas informações, né? Inclusive o pessoal conta em São Paulo, no Rio, em alguns lugares, que tinha um cara que, sei lá, sabia fazer determinada baixaria ali e tal, e o cara, sei lá, vamos pegar
Eu ainda me recordo, por exemplo, aquela baixaria do começo que é toda complicada ali. Aí um cara sabia fazer, aprendia e tal, e aí os outros falavam assim, pô, vamos lá para aprender como é que o cara faz. Aí chegava na hora da roda de choro, o cara pegava, sentava no violão ali, ainda me recordo, aí ficava todo mundo de olho no negócio. A hora que começava, o cara virava o braço assim, escondia e não mostrava pra ninguém. Os bichos ficavam doidos, antigamente tinha muito esse tipo de coisa, tinha. Hoje o acesso à informação está muito mais fácil, né? Tem graças a Deus. Partitura, tem método, vídeo, né? Muita gente tocando, né? Muita gente ensinando a tocar também. Tem muita gente ensinando. São Paulo tem um Luizinho, que é um mestre, hoje mesmo aqui no nosso conservatório, no Conservatório Pernambucano de Música, tem um curso de 7 cordas. Né? Pois é. Pena que não é você que está dando aula, né? Não sou eu. Senão eu ia lá fazer umas aulas com você. Não, que é isso, meu amigo. Eu ia aprender com você lá. Tá doido. Você que tem muita coisa para ensinar. Que isso, você tem a metade, menos que a metade da minha idade, mas já sabe muito mais do que a metade que eu sei. Imagina, que isso, moço. Muito mais do que o meu todo. Imagina. Vocês têm uma velocidade incrível, gente. Essa rapaziada jovem não é brincadeira, não. Pô, Bozão, então muito obrigado. Gostaria de agradecer mesmo você. Prazer não. Obrigado, estar com você aqui, meu filho, viu? Estar com você nesse lugar maravilhoso. Emoção toda aqui. minha, viu? E é isso aí, brigadão. E vamos tocar um choro mais tarde, né? Se Deus quiser. E tomar uma cervejinha também. Se Deus quiser. Tá, já lá no Bloco da Saudade, né? Bloco da Saudade, não mais tarde. Então vamos lá. Valeu, Bozão. Obrigado. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, até já.